Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 19 de dezembro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,6%, seguindo na sua movimentação mais lateral, uma quantidade de candles aqui de forma lateral no gráfico diário do Ibovespa, então demonstra bastante essa indefinição, mas dentro ainda de uma contagem em termos de tempo desse movimento para baixo, desse movimento para cima, a gente segue dentro de uma característica de movimento de baixo, ou seja, esse período aqui é um período um pouco mais para baixo, enquanto não romper toda essa região aqui, principalmente a região dos 74.621. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de a gente ter uma movimentação para baixo, testando suporte ali na faixa dos 72 mil pontos e abaixo disso uma região aqui que vai de 71.356 a 71.215. Seriam os próximos suportes para o índice. Lembrando, o Ibov segue dentro de uma formação aqui de um triângulo simétrico no gráfico diário. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal e receber gratuitamente as notificações no seu celular, para que você possa ver de antemão as novidades aqui do canal no YouTube, seja em termos de videoanálise ou mesmo em vídeo de aprendizado. Futuros tivemos aqui no mini índice, mais para o próximo pregão, olhando o que a gente teve no G60, a perda de um fundo anterior, ou seja, a tendência de alta aqui pelo gráfico de 60 minutos ela foi anulada, e aqui observando que a mudança de polaridade da linha de tendência de alta agora aqui com a possibilidade de proporcionar a formação de topo descendente, ou seja, confirmando aqui seja um topo descendente no próximo pregão ou mesmo a perda da mínima desse fundo anterior, um pivô de baixa no gráfico 60 minutos, é um cenário mais apropriado para a operação na ponta vendedora em cima do mini índice. Para gerar algum cenário mais apropriado para compra, teria que gerar a abertura aí mais forte para cima, uma abertura aqui vindo para a região aqui de cima dos 73.600 pontos, preferencialmente, passando a proporcionar fundo ascendente acima desse patamar aqui nesse momento em torno de resistência, em termos de resistência, região de 73.600 até um nível um pouco mais acima, que seria na faixa de 73.700. Então, vindo para cima dessa faixa de pontos e gerando fundo acima desse patamar, mais interessante para a ponta compradora no mini índice. Então, olhando para o dólar no pregão de hoje, um candle aqui um pouco mais de baixo, uma chance até de ter um candle mais de baixo no pregão de hoje, apesar de ter superado a máxima do pregão anterior. Se olharmos para o G60, o cenário que a gente teve é uma movimentação muito forte para baixo, inclusive com uma formação aqui de um pivô de baixo, uma lateralização seguida aqui da continuidade da tendência de baixo. Depois gera aqui uma certa tendência de alta, mas essa tendência de alta, para mim, sendo mais um processo de correção de toda a movimentação para baixo. Então, se a gente observar, está em cima de um patamar relevante aqui, olhando ali os fundos anteriores, está testando esse patamar. Se gerar bastante força para cima, fica numa abertura aí para cima, a partir aí de uma segunda hora de pregão principalmente, fundos ascendentes no gráfico de menor periodicidade, 10 ou 15 minutos, tende a ser mais interessante para a ponta compradora. Mas dentro dessa possibilidade de que isso aqui tenha sido uma correção de toda essa movimentação para baixo, a perda não só da mínima de hoje, na realidade seria a mínima de hoje, que aqui é justamente a mínima do pregão de hoje. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais o cenário mais para a ponta vendedora, com a expectativa que se possa ter, olhando para o gráfico diário, não só a perda da mínima de hoje, mas também essa perda aqui e ter um movimento para baixo. Dá para se esperar muito desse movimento para baixo? Num primeiro momento eu diria que não, visto que esse movimento de baixa está contra a tendência de alta. Logo, movimento de baixa contra a tendência, a gente não dá para se esperar tanta coisa desse movimento. Mas, de qualquer forma, ficaria um cenário mais interessante para a ponta vendedora num primeiro momento, em cima do mini dólar dentro do que eu apresentei. Na PTR4, pregão de hoje, queda de 0,53%, um candle ali de indefinição, brigando ainda com a região para se manter acima dos R$15, tinha fechado aqui uma vez abaixo dos R$15, número redondo, e depois voltou a fechar aqui acima dos R$15, então volta a fechar aqui acima dos R$15 e está aqui basicamente brigando para se sustentar acima desse patamar. A perda da mínima do pregão de hoje traz uma chance um pouco maior de continuidade da sua tendência aqui de baixa, mas o ativo nesse momento dentro de uma característica de movimento de correção dessa atual queda. Um rompimento não só da máxima do pregão de hoje, mas também desse patamar aqui de
15,33 é o que reforçaria uma chance maior da Petro vir a buscar uma zona de resistência mais importante e que até mesmo anularia sua tendência de baixa caso viesse aí para cima dos R$ 15,68. Na Vale 3 segue aqui na sua movimentação de alta. O dia de hoje foi estável, mais 0,03%, mas segue dentro do seu movimento de alta. A perda da mínima pregão de hoje é que traz uma chance de se testar os primeiros suportes para a ação. No movimento de correção seria 37,40 até o gap em 37,28. Abaixo disso, a região de R$ 36,36 seriam os níveis de suporte para a Vale 3. Itube 4, pregão de hoje, queda de 0,56%. Dentro do que eu falei no Ibov, segue dentro também dessa característica disso aqui ser, ou seja, a partir desse ponto, ser um movimento de baixa. Em termos de tempo, faria sentido ter algo mais para baixo. Está em cima de um patamar importante de suporte, mas o fato é que veio para baixo, confirmou o movimento de baixa, anulou ali uma leve tendência de alta no gráfico 60 minutos e lateralizou. Dentro dessa lateralização, a perda da mínima pregão de hoje significa um pivô de baixa no gráfico 60 minutos e uma expectativa de se ter uma movimentação para baixo, pelo menos replicando aqui o tamanho, a altura dessa congestão. Seria uma das alternativas se buscar uma venda de curtíssimo prazo, trabalhando com stop acima dessa máxima aqui, dessa região de lateralização, que seria acima dos 41,01. É uma das alternativas com stop mais curto em cima de Itube 4 aí na ponta vendedora. BVMF3, algo nesse sentido. O ativo está bem lateral ali no gráfico 60 minutos, uma lateralização mais importante. O pregão de hoje veio para baixo desse patamar, tentou voltar aqui para cima de toda essa região e ficou aqui de forma mais lateral depois dessa formação aqui de fundo. Então, se esse papel também perder a mínima do pregão de hoje, visto que pelo gráfico diário está em tendência de baixa, um gráfico semanal dentro de um movimento de baixa, fica a expectativa de se ter algo mais para baixo, ou seja, na perda principalmente dessa região dos 21,61. Mas a perda da mínima de hoje, 21,75, aumentaria a chance de se ter um movimento um pouco maior para baixo, favorecendo aí a continuidade da tendência de baixa na BVMF3, que vai fazendo uma correção mais lateral desse movimento de baixa, ou seja, um movimento mais lateral que significa uma correção no tempo. MGLU3, ativo que eu continuo atento no sentido de toda essa movimentação aqui de vem para baixo, gera nova máxima, perde a mínima do dia anterior, agora volta para cima, mais uma vinda para baixo, ou seja, a correção vem sendo mais bagunçada, uma correção mais no tempo, representando no primeiro momento uma fraqueza para cair depois desse movimento forte de subida. Então essa região aqui de gap, essa região aqui na casa ali do 64,76 a 64,46 seria o primeiro nível de suporte que eu vejo uma relevância maior, que esse ativo pode até gerar um fundo aqui no gráfico diário, podendo trazer oportunidade de compra. Abaixo dessa região, o próximo nível de suporte ficaria aqui em torno dos R$ 62,30, que é a região ali de fundos anteriores, em conjunto que com esse topo anterior seria o próximo nível de suporte para MGLU3 num processo aqui de movimentação de correção desse movimento de subida. VIVT4, ativo que está com essa movimentação para cima, anulou a tendência dela de baixa, entrou numa tendência indefinida com um viés de alta, podendo proporcionar aqui fundo ascendente aí nos próximos pregões, ou seja, a favor de um movimento de alta no gráfico semanal. Seria até mais interessante que tivesse aqui mais 1 a 2 candles aqui nessa região para buscar essa compra, ou seja, de fundo ascendente, até mesmo que viesse a perder essas duas mínimas aqui do pregão de hoje e de ontem, para na sequência gerar aqui uma sinalização de alta, ou seja, testar um pouco mais essa região aqui de topos anteriores para funcionar aqui bem como suporte em cima do ativo que terminou o pregão de hoje com queda de 0,2%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.